Primeira reunião que tratou sobre telesaúde como uma estratégia nacional para o Brasil aconteceu no dia 5 de dezembro de 2005, em Brasília, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, e muitas pessoas relacionadas ao Ministério da Saúde naquele momento, a OPAS, a outros ministérios, Ministério da Defesa e algumas universidades estavam presentes. Do Rio Grande do Sul estávamos Eno e eu presentes nessa reunião, quando se definiu que se criaria um grupo de trabalho para criar um projeto piloto com 9 a 10 núcleos de telesaúde, com foco na atenção primária. Isso evoluiu de maneira rápida, do ponto de vista de um projeto estratégico público no Brasil. Ao longo do ano de 2006, esse projeto foi desenhado pelo Ministério, e no início de 2007 foi criado o Núcleo de Telesaúde Rio Grande do Sul, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo o Eno e eu como coordenadores no início desse processo. Então eu era diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e a sociedade foi convidada, e eu fui representar. Chegando lá, encontrei o meu ex-residente, o Erno, e estávamos dois lá que nos conhecíamos, e uma multidão gigante de outras pessoas das universidades que compuseram a construção do telesaúde e as que ficaram à frente depois dos seus núcleos iniciais. É impossível a gente falar do tele, né, gurias, sem a gente lembrar do grupo de pesquisa de atenção primária de Porto Alegre, né, que foi o grupo que o Erno, junto com o Bruce, montou, isso em 2006, mais ou menos, dá para dizer que a inauguração do nosso grupo, que é basicamente junto também com a reunião aquela no Ministério da Saúde, onde se foi convidado para passar a integrar o grupo das universidades que fariam uma proposta de telesaúde para o país. E com esse grupo de pesquisa de atenção primária, que foi onde vários dos colaboradores, de quem passou a fazer parte do telesaúde iniciou, esse grupo ele foi mais ou menos assim a semente das questões relacionadas ao que se pensava fazer pela atenção primária de Porto Alegre, inicialmente. Eu não tenho dúvida que a nossa participação, como sendo os únicos médicos de família naquele momento que participavam desse projeto, foi muito importante para levar o foco do projeto nacional para o que realmente importa e interessa na atenção primária, que é a qualificação dos atributos essenciais da atenção primária, da qualidade do atendimento e da resolução dos problemas comuns das pessoas no âmbito das unidades de saúde. E aí teve um congresso de medicina de família em São Paulo em 2006. Eu não conhecia o Erno, eu conhecia muito bem o Eno, tinha sido meu preceptor na residência. E aí eu tô no hotel do congresso, assim, abre a porta do elevador, assim, e tá o Erno e o Thiago. E aí o Erno olha para mim e diz assim, tu que é um PR, né? Eu disse, sim, sou eu. Ele disse assim, tá, a gente tem que tratar daquele negócio lá dos caras que vão trabalhar, que vão ser os teleconsultores e tal, os telereguladores, né? Eu disse, tá, não, beleza. Aí a gente levantou alguns nomes, falou com algumas pessoas e fizemos a indicação de alguns nomes, só que o projeto começou então a ser desenhado em 2005 e até vir o recurso, que foi em 2007, nada acontecia, né? Então eu me lembro que um dos nomes que a gente tinha levantado era da Gisele Nader, né? E tinha alguns outros colegas que tinham perfil e tal. A gente brincava lá em 2007, quando foi a primeira regulação, que era uma telemulher reguladora. Primeiro eu fiquei extremamente feliz, depois eu me dei conta do grande desafio que seria construir um processo completamente novo. Se hoje a telemedicina ainda é uma coisa em construção, vocês imaginem isso há 15 anos.
como o Telesaúde RS nasceu dentro do programa de pós-graduação em epidemiologia, que tem como uma de suas diretrizes teóricas o uso adequado e apropriado das evidências científicas, né? O Bruce Duncan e Marie Nest-Schmidt foram alguns dos pesquisadores que trouxeram a medicina baseada em evidências para o Brasil no final da década de 80. Então, a gente sempre foi muito guiado por esse outro princípio, né? Entregar para os profissionais ajuda para resolver os problemas clínicos das pessoas nas unidades básicas de saúde, baseado na melhor evidência científica disponível, adequada para a atenção primária e para o contexto do SUS. Bonito. Mas o fato é que o mais interessante é que havia uma definição do Ministério da Saúde de criar um projeto de telesaúde para o SUS, focado em atenção primária à saúde, e das dezenas de pessoas que estavam naquela grande sala, só tinha 2 pessoas que conheciam o assunto. Não me refiro à telemedicina, mas à atenção primária à saúde, que éramos eu e o Erno. De fato, eu não estou exagerando. Não era um tema em que nenhum dos outros ali trabalhava. Então, foi importante a nossa presença lá, porque a gente conseguiu trazer a perspectiva do foco, né, e não só do meio. Depois dessa reunião de dezembro ainda de 2005, a gente teve o longo 2006. Não quis ficar apenas naquelas intuições baseadas em princípios que a gente tinha, mas a gente fez uma vasta pesquisa, um vasto estudo na literatura internacional a respeito tanto de modelos de telemedicina relacionados com a atenção primária, como também de o que funciona melhor para qualificar, para mudar e qualificar, para aperfeiçoar, em suma, a prática dos colegas da atenção primária. Mais ainda, porque a gente sabe o quanto no Brasil, e naquela época isso ainda era uma defasagem muito maior, os médicos, por exemplo, mas também os outros profissionais que atuam na atenção primária, na sua grande maioria, bem grande maioria, não são especialistas em atenção primária. Os médicos não são, na sua maioria, médicos de família e comunidade. Os enfermeiros nem têm consolidado uma especialidade dos enfermeiros em atenção primária. E mais ainda os outros profissionais, né? A gente foi percebendo que era preciso constituir uma equipe de apoio operacional e logo foi uma iniciativa, uma tarefa delegada ao Paulo Fontanive, e a iniciativa dele desenhou um organismo dentro do Telesaúde que na ocasião chamava-se CIMA. A Ana Paula foi uma das primeiras aqui que participou do CIMA, e o CIMA tinha como tarefa organizar a nossa presença mais cotidiana e o estímulo junto às equipes de atenção primária, que no primeiro ano do projeto, e também em alguns dos seguintes, iria ser o foco, né, do nosso apoio. Foi um início muito rudimentar do que é hoje o Telesaúde, né? Então, a gente está falando lá de março de 2007. A gente, naquele primeiro momento, investiu bastante tempo pensando que seria importante ter uma boa avaliação antes da intervenção para entender o impacto que teria a oferta de serviços de telesaúde, de teleconsultoria, de teleeducação para equipes de atenção primária do interior do estado, porque muitas unidades não tinham o equipamento necessário. Então, o trabalho inicial era pegar um mapa, traçar rotas das estradas aí do nosso interior do Rio Grande do Sul, porque a gente tinha que ir até os municípios, avaliar a estrutura física das unidades de saúde. Aquele momento era o momento de ver também a grande diversidade de realidades das equipes do interior do estado. Ao mesmo tempo, as equipes de atenção primária tinham que vir até Porto Alegre fazer um treinamento presencial. Na época não se pensava tanto em treinamento remoto, até porque ainda as condições de internet não eram boas e as pessoas, muitos profissionais, ainda não eram familiarizados com o uso de tecnologias, de informática. Então, existia todo um treinamento inicial sobre atenção primária, sobre o porquê que o projeto, quais eram os objetivos do projeto, no sentido de evitar
encaminhamentos necessários, aumentar a resolutividade, fortalecer processos de trabalho da atenção primária, mas também treinar em pegar o mouse, como é que eu abro uma pasta, crio um arquivo onde eu vou escrever a minha dúvida, vou mandar por e-mail. Era o início, né? Tudo tem que começar de algum lugar. Iniciou processos de telediagnóstico em dermatologia, em odontologia, em pneumologia, em oftalmologia. A gente melhorou a oferta de teleconsultorias e saiu de um processo baseado no computador e partiu para um processo telefônico, né, criando o 0800 nacional de telesaúde, onde os profissionais da atenção primária podem ligar a qualquer momento do horário de funcionamento das unidades básicas e ter suas dúvidas respondidas na hora. E esse projeto possibilitou que a gente fizesse uma intervenção muito planejada dentro do telesaúde, que era intervir nas listas de espera aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, depois de lançar o 0800, né, e atender toda a saúde da família do Brasil, algo bastante ambicioso naquele momento, talvez a gente fosse o maior projeto de telemedicina do Brasil, né? Hoje a telemedicina evoluiu muito, tem muita gente trabalhando em larguíssima escala, e uma característica do nosso projeto é lançar inovações, né? Não é uma empresa, tem um viés científico, um viés de pesquisa, está dentro da universidade, então o nosso principal papel é dar o foco correto da telemedicina, que são as pessoas, e criar inovações em telemedicina, não é ser uma empresa, não é faturar, não é ter lucro, nada disso, né? Mas naquele momento eu não tenho muita dúvida que a gente era o maior projeto de telemedicina que existia no Brasil. Aí o governo do estado topou a gente ter uma participação na regulação ambulatorial de consultas especializadas do interior para Porto Alegre. O projeto começou em cima de algumas listas de espera e nos 2 primeiros anos de atuação reduziu essa lista de espera, que estava em torno de 200 mil pessoas, para 60 mil pessoas, né? Isso foi um marco, né, no uso da telemedicina. Fomos nós que criamos a intervenção de telemedicina sobre listas de espera e regulação através do 0800 no Brasil. Hoje isso é um projeto do Ministério com os hospitais de excelência do SUS, chamado PROAD SUS, mas foi toda uma criação de dentro do telesaúde, né? E as próprias ferramentas de telediagnóstico que a gente tinha auxiliavam também na resolução do problema dos pacientes à distância, fazendo com que eles não precisassem consultar presencialmente o especialista, né? O teleregulador era quem recebia todas as dúvidas, que na época eram por e-mail. A gente recebia o e-mail e definia quem é que ia ser a pessoa que ia responder. 90% das respostas era a gente mesmo que respondia, então a gente regulava para nós mesmos. Então era eu e a Gisele, os 2 primeiros telereguladores. Eu tive um envolvimento muito grande, então, na organização das bases de dados, nos fluxos de dados dentro do telesaúde. Em 2007, o telesaúde começou utilizando e-mail e editores de texto. Teve depois um motor de fluxo de dados, né, que foi a Intraflow, as suas versões, e até que nós começamos o desenvolvimento, né, o desenho e o desenvolvimento da nossa plataforma de telesaúde, que evoluiu até se tornar a plataforma de saúde do Ministério da Saúde durante um bom tempo. Quando a gente estava analisando os dados, né, de utilização da plataforma, e aí numa discussão, a gente se deu conta que, principalmente o Erno, né, nós conversando ali, o Erno disse, olha, os médicos não estão usando o telesaúde, as pessoas não usam a plataforma, e é onde a gente quer impactar. E aí vai na discussão de como é que isso poderia ser melhor, como é que a gente poderia impactar isso e ter maior utilização. Cara, foi algo como se fosse uma iluminação, né? A gente tem que dar um passo atrás na tecnologia, porque toda a formação médica, tudo que a gente faz acaba girando em torno do telefone. E aí o Erno levou essa discussão para o Ministério da Saúde e convenceu os caras que estavam no Ministério de que aquilo era uma iniciativa interessante de se tentar, né, pelo menos. Minha história com o Tele começou, então, em abril de 2011. Foi quando eu
fui contratado pelo Tele. Aquela época, o Tele fazia exclusivamente consultorias de texto, fazia as de vídeo, mas que eram síncronas, mas elas aconteciam de maneira agendada, não existia uma modalidade de consultoria síncrona, e eu desempenhava esse trabalho à distância. Eu fui convidada pelo Erno para fazer parte do planejamento do 0800, do início do 0800, fui a primeira teleconsultora, mas ele me ligou me perguntando se a gente criasse um serviço de 0800, se eu tivesse no posto de saúde, se eu ligaria para o 0800 para tirar dúvidas. E eu respondi que dependia de quem estivesse lá para responder as perguntas. E ele me disse que então essa era a entrevista de emprego que eu estava contratada. E o serviço do 0800 começa em 2013, né? O projeto já tinha sido expandido para todo o Rio Grande do Sul e, inclusive, ultrapassava as fronteiras do Rio Grande do Sul, mais focado no Provab, né? Que era uma iniciativa do Ministério da Saúde de fomentar o provimento de médicos na atenção primária. Então, já prestava consultoria fora do Rio Grande do Sul para os médicos do Provab. Então, era um movimento de expansão, clara expansão, não só de ofertas de serviço, né, mas também de área de cobertura. A gente demorou vários meses com planejamento para atender, para iniciar. Iniciamos o atendimento em março de 2013. E foi bem difícil no início, porque as pessoas não estavam acostumadas, mas com o incremento dos smartphones, eu acho que isso foi determinante para o aumento do número de ligações ao longo dos anos. E também com a divulgação e a partir do momento que as pessoas conheceram o serviço e começaram a confiar no serviço, as ligações começaram a aumentar. Porque a minha primeira participação foi por e-mail, né? Isso foi em maio de 2013. E me chamaram como uma primeira especialista. Porque tinha muita demanda para dermatologia. E aí o Natan entrou em contato comigo e me perguntou se eu queria ajudar, né? Enfim, assim, de uma maneira bem despretensiosa. E me mandou o primeiro caso clínico por e-mail. E aí a gente fez, assim, de uma maneira bem simples, fiz toda a resposta, né, da questão do caso. Então começamos, assim, de uma maneira bem rudimentar. Em 2014, aproximadamente 2015, o Telesaúde expande o seu serviço de teleconsultoria via 0800 também para os enfermeiros atuantes na atenção primária. Num primeiro momento, foi para os enfermeiros só do estado do Rio Grande do Sul. Depois amplia ainda mais, né, para os enfermeiros que atuam na atenção primária de todo o Brasil. Nós atendíamos enfermeiros de todo o local, né, com diversas dúvidas, muitos questionamentos a respeito de processos de trabalho, mas também muito questionamento a respeito de questões clínicas. Entrei em 2012, também eu tinha recém passado no doutorado, então a ideia era fazer então um projeto de pesquisa do meu doutorado e, além disso, algo relacionado ao Telesaúde RS. Logo que eu comecei, o Erno me falou que já tinha um plano de trabalhar com a questão da regulação, e daí nós começamos a desenhar uma intervenção na regulação, mais ou menos uns 6 meses que a gente ficou fazendo esse desenho, assim, do que a gente faria na regulação. Pensamos em desenvolver os protocolos de encaminhamento, fui visitar algumas cidades do interior do estado para entender como é que funcionava essa questão da regulação, e daí comecei também a conversar com a Secretaria Estadual de Saúde, conhecer um pouco mais de como é que funcionava o trabalho da regulação, e ali por volta do fim de 2012, a gente desenhou o esboço do que seria o projeto da regulação no Telesaúde. Já que o 0800, apesar de ter suas particularidades, um tipo de entrega de resposta muito mais exigente em termos de agilidade do que a resposta que a gente fazia por texto, né? Não tinha tantas novidades, né? Mas o RegulaSUS, sim, tinha muita novidade, né?
trabalhar nas listas de espera, trabalhar na consultoria orientada para um caso que está em fila de espera. E daí quando a gente foi pensar um pouco no projeto da regulação, a gente achou que os dois projetos se casariam muito bem, assim, né? De fazer uma intervenção de teleconsultoria por telefone e, ao mesmo tempo, de atuar sobre as listas de espera para consultas especializadas. Sabe que a atenção secundária não tem uma cobertura muito grande no nosso estado, então acaba acontecendo de muitos pacientes serem encaminhados para Porto Alegre, e a gente tinha antigamente uma fila onde os pacientes com casos mais graves não podiam ser identificados. E a partir desse protocolo, o Regula SUS, o serviço Regula SUS, a gente pôde estabelecer prioridade alta para os casos mais importantes e fazer com que esses casos chegassem antes para atendimento. Isso potencialmente tem um impacto grande na questão do câncer de boca, onde o diagnóstico precoce é fundamental. E eu acho que o telefone foi aí um salto de qualidade, né, na questão da dinamismo da resposta de forma imediata, de usar um 0800, de ser um instrumento que as pessoas já estavam mais habituadas, né, pegar o telefone e ligar. A gente cresceu bastante, hoje a gente tem muitos teleconsultores, diversas sedes, o trabalho foi se refinando. Hoje a gente tem uma experiência grande em fazer teleconsultorias. E desde 2013 a gente tinha o objetivo de, no futuro, fazer teleconsulta. E a gente, em 2020, está fazendo teleconsulta, então acredito que o futuro já chegou. Com as teleconsultas, a gente espera ter um alcance, uma abrangência maior. E sempre com o objetivo final, que é melhorar a saúde das pessoas. Eu lembro que a redução da lista de pneumo foi a mais intensa nos primeiros anos, porque muitos pacientes tinham doença pulmonar crônica e se beneficiavam da espirometria para classificar a gravidade da sua doença e a escolha terapêutica. Era um exame de muito difícil acesso no SUS, basicamente só acesso no Rio Grande do Sul através da consulta do pneumo. Então a gente democratizou o acesso à espirometria para todo o estado do Rio Grande do Sul, tendo pontos de coletas espalhados por todo o estado e fazendo milhares de espirometrias aí por ano, né, mudando o panorama do tratamento dessa doença, bem importante do ponto de vista epidemiológico aqui no estado. E junto disso, em 2013, quando a gente estava fazendo essa discussão e criando o 0800, também a gente se deu conta que, no nosso caso, aqui no nosso núcleo, a gente ainda não tinha entrado na questão do telediagnóstico. Nesse meio tempo, eu já estava escrevendo o projeto do Respiranet, que o meu mestrado tinha a ver com implantação de espirometria. Aí convencemos o Ministério a fazer uma licitação para comprar espirômetros, e aí esse período a gente estava desenhando, então, o Respiranet. E aí, como nós tínhamos um projeto inicial que tinha sido conduzido, escrito, se eu não me engano, pela Maria Ângela, pelo Roberto também, quando estava montando as coisas do mestrado dele com telespirometria, chegou a hora da gente montar um desenho para utilizar esses 9 espirômetros que nós tínhamos. Então, nós fomos atrás da Maria Ângela, uma pneumologista do Hospital de Clínicas, que tinha ajudado muito num dos nossos trabalhos com capacitação de médicos da atenção primária, e aí começamos a montar um desenho, né, de que seria formato que a gente depois passou a utilizar dentro também do teleoftalmo, que foi a gente ter consultórios descentralizados, onde se coletava os dados, né, para a realização dos exames diagnósticos, e eles são interpretados de maneira central aqui em Porto Alegre, na sede do Telesaúde. A coordenação do Tele me desafiou a pensar, né, junto com o resto da equipe, em um serviço de telediagnóstico em estomatologia. No primeiro momento, tenho que admitir que eu fui um pouco resistente, não acreditava que a gente conseguisse alcançar esse objetivo por conta da minha experiência prévia e talvez um pouco amargurado, né, com a questão da consultoria que vinha com uma informação muito pobre. Mas aí a coordenação me deu carta branca, eu sempre fui muito apoiado por toda a coordenação do Tele, no sentido de fazer, sim, um processo rigoroso, exigente do ponto de vista de informações a serem colocadas na plataforma,
né? E a gente estruturou uma plataforma de novo com o auxílio dos meus colegas da Faculdade de Odontologia, né, pensando em que informações seriam essenciais. A gente estabeleceu, então, esse protocolo de informações. Uma aluna minha, que por muito tempo foi bolsista do Telesaúde, que é a Michele, também preparou um tutorial de fotos, né, como fazer fotos com o smartphone, que seria algo essencial para a gente poder atingir esse objetivo de ter um serviço que funcionasse, né. E aí, em 2015, em junho de 2015, o serviço começou a funcionar efetivamente e, progressivamente, mais municípios foram utilizando o serviço, e hoje a gente já tem mais de 2.200 consultorias respondidas, né? E a gente percebe que isso foi bem importante para o Estado, né? Claro que a gente pode chegar mais longe. O meu sonho, acho que o nosso sonho, seria que todos os municípios tivessem solicitantes ativos, né? E a gente pudesse qualificar o processo de avaliação e tratamento de pacientes com lesões na boca, né? Na sequência, claro, a gente ainda manteve um período com essa questão das respostas por Word, PDF, enfim, e aí a gente viu que a coisa, né, tinha que ser um pouco mais profissional, né, e aí a gente foi pensando que outras maneiras a gente poderia melhorar isso, além desse contato do 0800 que a gente já fazia, e manteve por um tempo assim, com o meu contato direto com os médicos de família, os médicos repassavam para o solicitante, né, o 0800 a gente manteve um tempo assim, e fomos pensando uma maneira de toda aquela minha resposta de texto virar algo um pouco mais oficial, digamos assim, né, e aí foi quando surgiu o projeto da ideia do DermatoNet, né, que funciona até hoje. Eu me lembro que quem frisava muito isso, que queria que fosse padronizado, era o Erno. Então ele foi o que deu toda a ideia assim do projeto, de a gente deixar de uma maneira que ficasse como um laudo mesmo, né? A ideia inicial, além de padronizar, é que não faltasse informação. Então a gente começou a elaborar de uma maneira que tem questões, quesitos que são fundamentais e obrigatórios, né? Então a gente precisa disso, precisa de uma padronização de foto, enfim, né? De maneira que a gente pudesse elaborar melhor, e assim foi surgindo o DermatoNet, né? E aí isso tudo para a parte de texto, com um laudo padronizado, tanto em relação às questões, para a gente poder ter informação suficiente, com relação às imagens, né, a gente sempre frisou muito isso, porque, né, na nossa especialidade, na dermatologia, a imagem é fundamental. A oftalmologia talvez seja uma das especialidades com maiores listas de espera no Brasil inteiro, e, incrivelmente, 1/3, mais ou menos, dos pacientes que estão na espera por uma consulta é por problema de refração e precisa de lente para enxergar melhor e ter maior qualidade de vida, trabalhar melhor, estudar melhor. A gente criou esse projeto, de novo, com o apoio do Estado e daí com o apoio também do PROAD-SUS, com o Hospital Moinhos de Vento, né? Mas uma ideia e uma inovação totalmente planejada e engravidada dentro do Telesaúde RS, uma criação completamente do nosso grupo, né? Foi o nosso grupo que criou a ideia. Uma ideia original no mundo inteiro, porque vários países trabalham com optometrista. No Brasil a gente não tem essa profissão regulamentada, então a gente tinha que superar essa dificuldade e a gente virtualizou a consulta do oftalmologista para avaliação diagnóstica através da robotização dos equipamentos de oftalmo, né? O paciente hoje que usa o teleoftalmo, ele tem acesso aos melhores equipamentos e mais atuais de uma marca aí bastante conceituada de equipamentos óticos no mundo inteiro, vê o oftalmologista através de uma tela e sai da consulta com orientações para o seu médico de família prescrever as lentes que ele precisa ou o diagnóstico das outras doenças que foram identificadas, como diagnóstico definido ou como necessidade de ver o oftalmo para confirmar o diagnóstico e tratar glaucoma, catarata, o problema que tenha sido identificado nessa consulta. O Erno vinha liderando esse processo, e nós, então, começamos a montar um projeto, juntar ideias, ver o que já existia na literatura, ver o que existia em termos de tecnologia que a gente poderia aproveitar e o que a gente deveria desenvolver por nós mesmos. Começamos a fazer parcerias dentro da universidade, ou seja, o Telesaúde fez parceria com o Instituto de Informática para ajudar nesses desenvolvimentos que precisavam para suportar um projeto, né, dessa magnitude como o teleoftalmo.
Enfim, o projeto foi evoluindo, foi crescendo, a gente foi abrindo os pontos remotos no interior e foi tendo bastante retorno positivo, tanto dos médicos da atenção primária, que começaram a encaminhar os seus pacientes para o teleoftalmo, como também dos pacientes. E durante o exame mesmo, né, quando a gente coloca o aparelho, como se fosse o óculos na frente do rosto do paciente, ele começa a enxergar. É um momento muito emocionante para a pessoa, porque às vezes ela nem sabia que ela enxergava tão mal. É como se restaurasse a visão de imediato. E aí então a pessoa diz, nossa, eu estou enxergando tudo agora. O Telesaúde sempre fez teleeducação, desde 2009, se não me engano, o primeiro curso foi estomatologia, com o professor Vinícius Carrardi, mas de uma maneira muito truncada, de uma maneira muito simples, sem muita ideia do que se estava fazendo. Para mim era algo muito novo, e para odontologia, eu acho que de uma forma geral também. Então comecei a trabalhar sem o menor tipo de preparação prévia, fazendo gravações de PowerPoint com narração em cima, né? E esse curso, então, foi oferecido algumas vezes, né? Teve alguma procura, né? Mas inicialmente com turmas menores, de até 50 pessoas. A gente ofereceu isso para dentistas, médicos, nutricionistas, enfermeiros. Final de 2014, a gente via que os outros núcleos investiam muito em teleeducação, a gente sempre focou mais nas teleconsultorias e nós queríamos, então, fazer coisas que fossem focadas nas necessidades dos profissionais. E aí a gente, então, começa a trabalhar mais fortemente na teleeducação. O Erno me deu a missão de montar uma equipe de teleeducação no Tele. A gente, então, eu, a Ana Paula, na época tinha a Natácia, tinha o Juliano, a gente começou a montar essa equipe, e essa equipe foi muito exitosa, assim, né, nas questões. A gente começou a estudar qual era o melhor formato de vídeo, qual era o melhor formato dos cursos, né, para que as pessoas tivessem uma participação maior e uma taxa de abandono baixa, e a gente teve índices muito bons, né, taxas de abandono muito menores do que a média que era esperada. Em 2000, a gente ganhou um prêmio no Congresso Ibero-Americano de Medicina de Família e Comunidade, que foi lá no Uruguai. Então, as atividades de teleeducação receberam esse prêmio, foi muito legal. Veio o convite, então, para trabalhar na parte de teleeducação. Eu tinha tido uma experiência prévia com o Unasus e a gente tinha umas encomendas para desenvolver vários cursos. Estava bem aquecido o setor de teleeducação no Tele naquele período. E eu fui para a equipe de teleeducação, né, para trabalhar junto com o UMPR, na época era o coordenador de teleeducação, com a Ana Paula, que também já estava na teleeducação, e era um grupo bem interessante ali, né, a gente conseguiu produzir vários cursos. E aí a gente retorna à plataforma Moodle, mas com aí um estudo, um pensamento, né, a gente fez cursos, enfim, com estudo, um pensamento de como organizar os cursos com uma forma que fossem agradáveis, né? E aí com isso começa a parceria da teleeducação com a comunicação, onde a gente começa a trabalhar que tipos de vídeos, como podem ser os vídeos mais curtos, o que pode ser mais longo, como trabalhar a parte de leitura, de ser não longa, não muito objetiva. Mas quem trabalha com saúde pública tem que trabalhar com um pouco de imprevisibilidade, né? E eu me lembro que quando houve o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti aqui, no Rio Grande do Sul principalmente, né, que foi com quem nós trabalhamos, nós tivemos um surto de dengue, chikungunya, zika vírus, que nós nem sabíamos o que era na época. Há muito tempo que nós apoiamos a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul para montar uma estratégia de enfrentamento a essas situações, cura, né? Em 30 dias ou 40 dias, nós conseguimos montar cursos para o enfrentamento, capacitando profissionais de saúde, né, com relação a diagnóstico, tratamento das doenças, né, das condições de saúde que eram trazidas a partir do acometimento, do contato com o mosquito, né? Fez um curso, nós trabalhamos muito próximos com a vigilância do Estado, com a vigilância epidemiológica, foi uma loucura, né? Para montar esses cursos, e montamos um site também, onde a gente compilava as informações para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, tanto as informações epidemiológicas de casos, de internações, também com relação à inspeção dos prédios, né, porque os prédios públicos tinham que ser inspecionados de tempo em tempo, então para dar transparência a isso, nós tínhamos um aplicativo que foi desenvolvido nesse momento de georreferenciamento, com os casos, com locais de atendimento próximos, enfim.
tudo isso foi desenvolvido em 40 dias num trabalho que integrou as equipes de teleeducação e telecomunicação. A gente tem conseguido um alto índice de satisfação e a gente tem um total hoje uma média menor de 20% de evasão nos nossos cursos. Então a gente tem um número gigantesco de inscrições, a gente tem um número gigantesco de participações nos nossos cursos, nas nossas atividades, e a gente tem um número imenso de finalizações, de certificação, contando aí todos os anos juntos. Depois desse período, eu acabei também trabalhando à frente da telecomunicação, muito mais pela minha capacidade, talvez, de conversa e de diálogo com o pessoal da telecomunicação, do que pela minha capacidade técnica, já que eu não sou da área. Mas era uma equipe super boa, tinha e tem jovens talentos lá, muito bons, né, que tocavam o barco praticamente sozinho, né. Eu entro na URGS como professor, e aí o Erno convidou para que a gente assumisse um novo projeto, que era o projeto da nucleação, de ajudar novos núcleos de telesaúde que estavam sendo montados no país. Antes disso, a gente escreveu, né, eu participei junto com o Aita, com a Ana Paula, com várias pessoas a escrever, com a Ana Célia, a escrever o Manual de Telesaúde, que foi o primeiro manual de telesaúde que foi escrito pelo Ministério da Saúde, fomos nós que escrevemos. E aí, então, se trabalhou na nucleação esses próximos anos, aí 2013, 12, 13 e 14, a gente viajou pelo Brasil para ajudar a implantar núcleos, né? Vários núcleos no Nordeste, interior de São Paulo, Maranhão. Então, a gente teve um trabalho bem legal aí de ajudar a implantar novos núcleos de telesaúde. A gente também começou a expandir as possibilidades da teleconsultoria. A gente fez uma proposta num edital do CNPq para fazer alguns trabalhos de transição do cuidado, que era dar alta para os profissionais que estavam sendo atendidos em ambulatórios hospitalares, e uma parte desses pacientes eram apoiados por telemedicina, outros não. Então a gente fez isso na urologia, fez isso na endocrinologia, a gente também fez um trabalho na nefrologia também, na mesma ideia de apoiar a transição do cuidado. Na última renovação do convênio com a Secretaria Estadual aqui do Rio Grande do Sul, a gente começou de reguladores descentralizados do SAMU estadual, o único que tem maior assim no estado, os outros têm acho que no máximo 3 reguladores. As centrais do SAMU em geral trabalham como uma central única. O estado trouxe essa proposta aí da gente trabalhar com uma central maior e descentralizada para conseguir dar um apoio para eles. A gente começou quase que paralelamente, foi no final de 2019, com a parte de um projeto maior aqui em Porto Alegre, que é o programa Moradia Primeiro. Antes de tu fazer qualquer coisa com as pessoas que estão vivendo em situação de rua, de tu querer fazer com que deixe de usar substância psicoativa, que vá trabalhar, tu consiga um emprego para a pessoa, antes de qualquer uma dessas intervenções, tu dá uma moradia para ela, e a partir daí tu estrutura toda a rede de apoio que a pessoa vai ter, com a rede de assistência à saúde, de assistência social. Além disso, o pessoal também tem trabalhado na confecção de notas técnicas para a Justiça Federal. Em função da pandemia, a gente começou com a equipe de telemonitoramento dos casos de Covid ali na Faculdade de Medicina, para poder acompanhar os pacientes que tinham alta ali do Hospital de Clínicas, que eram atendidos na UBS Santa Cecília, que passavam pela emergência e muitas vezes não iam ser notificados esses casos. A gente faz esse trabalho de notificação também, e solicitação de exames, quando por vezes não são solicitados e teria indicação, além de, como contrapartida, de certa forma, para o programa de residência de medicina de família da Secretaria Municipal de Saúde, a gente, que tem lá dentro o Rodrigo Tolli colaborando, a gente faz também o monitoramento dos pacientes da UBS Tristeza. Dentro disso, acabou que os pacientes tinham outras demandas, além do monitoramento dos sintomas de Covid, tinham demandas que não podiam ser atendidas pelas suas unidades de atenção primária. Se montou aquilo que inicialmente nós chamamos de APS virtual, que posteriormente se transformou em APS digital, agora por último, para atender
uma demanda da Secretaria Estadual de Saúde, que é para a gente poder fornecer para os servidores da rede de ensino estadual um apoio nesse retorno às atividades presenciais, atendendo eles como unidade de atenção primária, mas daí de novo para as demandas voltadas para demandas de saúde deles mesmos e dúvidas mais gerais relacionadas à Covid-19. Esse turbilhão aí que acabou sendo as consultas remotas, apareceu a demanda do Hospital de Clínicas também, de atender consultas que ficaram atrasadas, na verdade, tanto de atender quanto separar o que seriam consultas para médicos de família poderem avaliar pacientes que estão hoje já na atenção especializada e pensar em possíveis altas, com transição do cuidado, uma alta bem qualificada mesmo, com o Hospital de Clínicas, uma vez que, em função do cancelamento das consultas presenciais, que ocorreriam ali durante a pandemia, que foram, se eu não me engano, em torno de 34 mil consultas, em função desse cancelamento, as pessoas não seriam atendidas, iam ficar um passivo de consultas ainda maior. A gente tem tentado organizar. Durante a pandemia, se construiu, em parceria com o Hospital de Clínicas, também o Telepsi, desde o início da pandemia, a proposta de atender profissionais de saúde que estejam na linha de frente da Covid-19. Posteriormente foi ampliado para os profissionais da segurança pública, professores, enfim, foi expandindo a oferta, que assim como aquilo que a gente faz aqui no Tele, tem a preocupação de validar essa estratégia de atenção em saúde mental, usando as ferramentas de telemedicina. Olha, eu acho que o maior desafio foi mais no âmbito das relações externas e o que envolve também financiamento, né? Porque por mais que tenha sido original e criativo o desenho da operação, a legitimação dessa operação junto aos outros núcleos e junto ao Ministério da Saúde foi um processo não tão linear, foi um processo que exigiu uma espécie de sabedoria política também, porque de fato nos outros núcleos o foco não era a atenção primária muitas vezes, com todos os seus princípios, e nós precisamos conseguir na ocasião trânsito junto a pessoas que tinham uma trajetória acadêmica e de telemedicina incomensuravelmente maior do que a nossa, que era praticamente zero até aquele momento. E sendo um projeto de telesaúde, esse peso acadêmico e institucional da telemedicina e das histórias de telemedicina e dos relacionamentos, do networking de telemedicina que eles já tinham, foi algo frente ao qual nós tivemos que batalhar para adquirir legitimidade. Então, acho que o maior desafio foi esse, foi o de legitimar e popularizar o nosso modelo, centrado nas necessidades das pessoas de atenção, que trabalham em atenção primária e baseado em ciência. Eu acho que o início do Tele teve um grande desafio que foi, de certa forma, garantir, mas tentar estimular a utilização do programa pelos profissionais. Porque por mais que fosse um programa gratuito, que em tese era para ajudar o trabalho das pessoas, muitas vezes ele é interpretado como um sobretrabalho, um trabalho que não cabia a mim, né? Até porque as pessoas às vezes realmente podem ficar numa zona de conforto e estão sendo provocadas a repensar suas condutas, a qualificar o seu trabalho. Então, acho que o primeiro grande desafio foi mostrar para os profissionais de saúde o quão aquilo era uma ferramenta para ajudar a vida deles e qualificar a atenção primária. Mas, para mim, o grande desafio foi fazer com que a tecnologia, na época, fosse aceita como algo capaz, efetivamente, de resolver um problema sem ver o paciente, né? Esse foi um grande desafio. O maior desafio foi ser a primeira teleconsultora, porque a gente não tinha muito onde se ter embasamento, e criar uma coisa nova foi um desafio muito grande. Acho que o 0800, né, a teleconsultoria via 0800 foi o grande desafio pela questão da inovação. Ele tem várias ferramentas muito bacanas, assim, de qualificação da atenção primária, mas o serviço de 0800, ele não existia, e eu acho que ainda não existe em local nenhum. Então, o enfermeiro, ele não é formado a ser teleconsultor,
não é algo que a gente aprende, né, que a gente é formado. Então, tu tem uma bagagem clínica de formação e de experiência, mas tu não é formado a ser teleconsultor, né? Então, é algo muito inovador. Então, esse foi um grande desafio, tanto para o projeto, eu vejo dessa forma, quanto para os próprios teleconsultores, né? Acho que o maior desafio, eu não sei se tem um maior desafio, foram muitos desafios, né? E eu acho que, então, o estabelecimento de um discurso mais horizontal, onde eu conseguisse deixar os colegas mais à vontade para colocar suas dúvidas, né? Reconhecer a sua limitação, assim como eu tenho as minhas nas áreas que eu não tenho, né, contato direto. Eu acho que foi um desafio interessante, né? Acho que o maior desafio foi justamente assim, a questão da gente elaborar uma hipótese e elaborar todo o nosso raciocínio médico, que veio de faculdade, que veio de residência, para esse modelo de telemedicina, que é algo que eu não tinha tido contato anteriormente, porque a dermato ela é muito visual, é muito tocar muitas vezes, então a gente não ter isso e ter que lançar mão de outros artifícios é bem desafiador, né? E a gente conseguir que o médico do outro lado entenda que a gente precisa de algumas informações que para ele às vezes passam despercebidas, né? E a gente conseguir essa informação e conseguir transpor o conhecimento que a gente tem da especialidade para o formato de telemedicina foi muito novo, foi muito desafiador. A gente teve que ir realmente aprendendo junto com o crescimento do projeto. Então, o teleoftalmo, inicialmente, seria um projeto pequeno. Então, a nossa ideia era ter uma central de comando e uma sala remota. Então, era como se fosse um projeto piloto, assim, que a gente ia testar coisas novas, fazer projeto de pesquisa, né? Então, inicialmente, a gente tinha mais essa vertente. Como a gente conseguiu uma verba boa, a gente pôde crescer o projeto. Só que ao mesmo tempo em que tem verba, a gente teve que realmente dar conta de tudo que se queria fazer. Então, o projeto cresceu muito rápido, assim. E foi de uma hora para outra, a gente era 5 pessoas e de repente eram 50 pessoas. Então, essa transição foi bastante desafiadora, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é como se realmente cresceu mais do que a gente realmente estava preparado, e a gente foi se preparando conforme foi andando o projeto. Então, acho que essa foi a parte mais desafiadora. Eu acho que o grande desafio foi a gente conseguir se manter vivo naquele ano de 2017, porque foi o primeiro ano que a gente ficou sem a liderança presente do Erno, né, onde os financiamentos por todo aquele período ali de pós-impeachment da Dilma, então as mudanças das equipes dentro do Ministério da Saúde, isso impactava, porque cada conversa que a gente tinha mudavam os interlocutores, então isso se perdia tempo. Eu acho que o maior desafio que nós tivemos aí nos últimos anos foi ao longo do ano de 2017, né, quando a gente ficou com o 0800 sem financiamento, em que a gente teve que fechar o serviço para o Brasil todo, e era uma tristeza muito grande estar com o 0800 fechado. O Rio Grande do Sul se manteve graças ao convênio com o governo do estado, mas foi uma tristeza muito grande. Primeiro, perder vários colegas teleconsultores, né, a redução drástica da equipe, todas as áreas. Isso foi o desafio mais triste, digamos assim. Né? Uns meses depois, as coisas foram retomadas, o 0800 ficou aí alguns meses fechado, mas eu acho que serviu para a gente aprender, para a gente saber como se proteger nas próximas renovações, que algumas que já aconteceram até. O maior desafio era chegar para as pessoas que tomavam decisão no Ministério e ver que eles não estavam compreendendo a importância do trabalho e o quanto esse trabalho impactava na vida das pessoas lá na ponta. Nós tivemos uma situação super difícil no telesaúde. O Brasil tem uma crise econômica e uma queda de um presidente, né, 15, e 2016 já entra uma nova lógica de governo, e ali a gente tem uma diminuição de repasses de recurso, né, e a nossa previsão orçamentária ela cai abruptamente dentro do telesaúde, e foi um momento super difícil porque a gente precisou fazer cortes. Talvez tenha sido um dos momentos que mais me marcou, porque foi muito duro. O maior desafio no tele, eu acho que certamente foi sobreviver 2017, né? Mas o maior desafio para mim foi manter as relações entre as pessoas, né? E quem me conhece sabe,
que eu gosto de criar amizades, né? Enfim, a gente passa aqui a maior parte do dia. E eu lembro que naquela época a gente olhava para cada lado, né? E via as pessoas chegando tristes, dizendo que tinham sido demitidas, né? Eu acho que aquele momento, para mim, foi um momento muito, muito difícil. Nossa, desafios no Tele tem todos os dias, né? Botar em prática aquele projeto para ontem, que todo mundo pega tarefa dada, tarefa cumprida, né? A gente sabe que a gente pode se atirar no precipício porque várias outras pessoas se atiraram, algumas com alguns paraquedas extras para nos entregar no meio do caminho, e a gente consegue aterrissar todo mundo lá embaixo, com frio na barriga, mas vivos e inteiros. Foi quase 2 anos aí, o 0800, não foi tanto tempo, mas também, assim, para ele ganhar corpo, demorou alguns anos, né? Então, a maior parte dos projetos que a gente desenha, eles não saem do papel, né? Ou às vezes demoram muito para sair do papel, né? Tu desenha, daí eles ficam lá numa gaveta, e daí passam 1 ano, 2 anos, e daí tu tenta dar uma aquecida no projeto, porque isso tem a ver também com essa questão da persistência, assim, tu tem que ir tentando, em algum momento, se ele for um bom projeto, ele vai acabar acontecendo. Eu acho que o mais desafiador tem sido, né, e não foi algo que já passou, tem sido a gente conciliar tantas linhas de trabalho que são complementares, que são todas intrincadas, né, não são coisas assim absolutamente independentes, né, elas fazem sentido em conjunto, né. São diversas linhas de trabalho, cada uma delas gera uma carga de trabalho que às vezes é variável ao longo do tempo, que demanda dos colaboradores esforços também variáveis ao longo do tempo, e são todas linhas de trabalho que elas exigem que as coisas estejam em dia. A gente não pode assumir a regulação de uma fila e deixar essa fila descuidada por semanas ou meses a fio. Da mesma maneira como a gente desenvolve atividades de produção de notas técnicas para a justiça, a gente não pode receber uma demanda judicial e deixar essa nota para ser respondida quando der. É um desafio a gente conseguir fazer toda a gestão da equipe e distribuir os esforços de uma maneira que todas as atividades estejam em dia, que a gente não fique devendo com nenhuma das atividades que a gente desenvolve. O desafio foi o primeiro ano do Tele. Foi um desafio entrar no Tele já tendo de assumir uma função de coordenação, não de uma equipe específica. Entrar no lugar do Otávio, que estava aí no Tele já há muito tempo, tinha um conhecimento do Tele grande. Acho que o maior desafio é manter a qualidade, montar um time de qualidade, né? A telesaúde e telemedicina só se faz, como qualquer outra coisa, com boas pessoas que trabalham com responsabilidade e dedicação, que se mantêm envolvidas e comprometidas com o projeto do ponto de vista da sua entrega pessoal e do seu profissionalismo. Mas num projeto desse tamanho, a grande abrangência de ações que ele tem e o grande número de pessoas que passou por ele, isso não é algo que se faz em um grupo de amigos, né? Isso é algo que se faz de maneira profissional, então tem que ter ferramentas de qualificação das pessoas que trabalham e de manter a motivação e o comprometimento desse grupo para conseguir entregar o que é acordado nas diferentes esferas aí com as quais a gente teve contratos, compromissos e convênios ao longo desses anos. Eu não participo mais do Telesaúde desde 2017, se eu não estou enganado, acho que esse é o ano. Nesses próximos 15 anos o desafio é muito grande, porque a gente começou num deserto de telemedicina e telesaúde no Brasil. Havia outros projetos e algumas intervenções já, é claro que havia, são mais pioneiros do que nós, mas eram poucas, né? E hoje a telemedicina está virando algo corriqueiro e cotidiano, muita gente envolvida, né? Muita gente inteligente envolvida. Então, para continuar inovando, que é a única chance do telesaúde se manter importante no cenário e com relevância, e a universidade não tem por que apostar num projeto que não tenha a criação de conhecimento como um dos seus eixos. O principal desafio aí para os próximos 15 anos, e o que eu espero para os próximos 15 anos, é que num universo muito mais competitivo de criar inovações em telemedicina, o Telesaúde RS continue sendo um criador
de novas intervenções em telemedicina, né, que inove em apostas diferentes de como resolver os inúmeros problemas do nosso sistema público e suplementar de saúde, e que com isso dê respostas para a sociedade antes, que é melhorar a saúde das pessoas e a qualidade de vida delas. Daqui 15 anos, o que eu gostaria que a gente tivesse mantidos como um projeto estável, com um financiamento dentro do orçamento da universidade, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, com uma capacidade de fazer todas essas nossas ações que a gente tem hoje em dia, incrementada com as questões de teleconsulta para a população gaúcha, com uma produção científica auxiliando a ciência com os nossos achados e com as nossas avaliações, trabalhando nas questões dos grandes bancos de dados, continuar colaborando com assistência, pesquisa e ensino como a gente tem feito nesses últimos 15 anos. Você como perguntar o que a gente quer de bom para a vida de um filho, né? Eu desejo que ele conquiste o mundo, como a gente gostava de brincar, né? Eu e o Erno brincávamos de Pink e o cérebro. O que nós vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Conquiste o mundo no sentido de que possa oferecer o mais amplamente possível, e isso requer financiamento, esse modelo que é centrado nas necessidades das pessoas, que é epidemiologicamente orientado para o perfil de população geral, não filtrada, que é quem procura o serviço de atenção primária, não ainda filtrada por patologias ou por especialidades, mas na vida como ela é. O que eu desejo nos próximos 15 anos? Principalmente que o tele continue, né? Que não sofra tanto quanto vem sofrendo a cada renovação de contrato, né? Isso, para quem está desde o início, sabe que isso a cada 2 anos, ou a cada fim de ano, mas principalmente a cada 2 anos, é uma história de terror, né? Então, eu desejo que o tele tenha um financiamento fixo, né? Que ele vire realmente, de repente, um programa, que ele vire algo que esteja na lista das coisas essenciais ao Sistema Único de Saúde. Eu desejo que a gente faça novos projetos, que a gente inove cada vez mais, que a gente teste novas coisas, que a gente crie novas tendências e que a gente seja cada vez mais copiados e elogiados, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que quando você faz algo bom, quando você mostra como se faz, como você ensina, você tem qualidade nas outras coisas também. A gente não é o detentor do saber. Nós somos um projeto de pesquisa dentro de uma universidade federal em que a gente testa, a gente aplica, a gente está aqui para orientar, mas a gente não está aqui para sermos únicos, né? Então, meu desejo para os próximos 15, 20, 30 anos é que o tele possa sempre criar para espalhar conhecimento e reproduzir cada vez mais tecnologia, saber e principalmente ensinar como as pessoas, tanto aqui do Telesaúde, mas principalmente as pessoas lá fora que utilizam o Sistema Único de Saúde são importantes. Então, as pessoas são o nosso foco. O desejo para os próximos 15 anos do Telesaúde é seguir multiplicando esse modelo para outros núcleos e manter a sua sustentabilidade, né? Que seja cada vez mais um projeto de Estado e menos de governo, né? Que tem se mostrado que não é de governo, é uma coisa muito superior, né? É um projeto que qualifica em qualquer governo a saúde pública. Crescer e multiplicar o Telesaúde. Eu desejo que o tele continue se reinventando acima de tudo e resiliente, e que consiga manter essa capacidade de prestar serviço. Acho que a gente está sempre pensando em fazer coisas novas. Teleconsulta era uma ideia antiga, que já se concretizou. E acho que a partir de agora é buscar novas ferramentas e ter um alcance cada vez maior. Então, eu vejo o Telesaúde como um coordenador do cuidado e como um navegador dentro dos pontos de atenção, com muito potencial para monitoramento de paciente à distância mesmo, deixando de fazer somente o contato profissional, mas também fazendo contato profissional direto com o paciente, né? Eu vejo o tele daqui a 15 anos, assim, com inovações, né? Assim como foi em toda a trajetória, né? São ciclos, né, de inovações, coisas que o tele desenvolve, depois se difundem e são depois realizadas, efetivadas por outras instituições. Então eu vejo persistência do projeto nessa trajetória de 15 anos. Eu vejo uma trajetória de ciclos de inovações que é difícil prever para 15 anos, mas eu acho que a gente vai avançar com
machine learning, com tarefas automatizadas, automação de processos. Eu acho que a gente vai avançar com interoperação também, telesaúde, efetivamente se transformando num ponto de cruzamento das informações, o ponto de articulação, né, da assistência primária, da assistência especializada, assistência secundária, terciária, ocupando uma lacuna da atenção secundária, né, porque essa é uma realidade histórica no nosso sistema. Eu acho que o tele tem que estar vivo e tem que estar maior. O meu sonho é que a gente tenha, especificamente na parte que eu atuo, né, teleconsultores como eu em todos os estados do Brasil. Que a gente tenha uma possibilidade de mapear o tempo que leva para qualquer pessoa que tem câncer, para ela obter o diagnóstico e depois disso para começar o tratamento. E que onde a gente possa identificar atrasos, a gente, não, vamos intervir aqui, por que está atrasando, né? Então, uma transparência em toda a trajetória do paciente com câncer de boca. Eu acho que o tele pode ser um caminho para a gente, por meio de alguma plataforma, fazer o monitoramento dessa trajetória do paciente com câncer de boca. E falo especificamente da minha área, mas eu acho que, de uma forma geral, o tele pode incorporar outras áreas, tanto da odontologia como da medicina, que talvez não tenham serviços, atividades tão bem estruturadas nesse momento. Os próximos 15 anos do tele, nossa, cada vez que cresça cada vez mais, né? É só o que a gente espera, assim, é muito legal ver o quanto a gente consegue fazer a diferença, né, para a saúde como um todo da população e para cada pessoa que a gente consegue de alguma maneira ajudar. É o que eu espero que se mantenha e que cada vez cresça mais e que atinja mais gente, da maneira como a gente consegue fazer agora, de uma maneira cada vez maior, né, de diferentes aspectos. O telesaúde, ele é um catalisador de muitas coisas do sistema de saúde. Eu vejo que o telesaúde tem um papel de organizar as coisas. Criar protocolos é algo muito importante no âmbito da atenção primária e também da atenção especializada. Eu vejo o telesaúde evoluir nesse sentido, ou seja, no que já faz, expandir e fazer cada vez melhor e alcançar cada vez mais longe, né? Toda essa capacidade que o telesaúde tem e que vem criando e desenvolvendo cada vez mais ao longo do tempo, de organizar o sistema de saúde, de prover ferramentas para que os pacientes sejam melhor atendidos e tenham suas condições bem tratadas no sistema. Telesaúde é mais do que telesaúde. Ele catalisa muito das ferramentas e dos processos em que a gente precisa para oferecer um bom serviço de saúde para a população. Então, daqui a 15 anos, o tele ainda vai estar existindo e vai estar fazendo o que fazemos toda noite, promovendo saúde, fazendo o SUS funcionar, produzindo esses números incríveis, esses resultados maravilhosos que a gente tem. Tenho certeza que vai continuar assim. Para os próximos 15 anos, então eu acho que o tele não vai existir, tá? Vai ter só um conjunto de letras lá, só, não vai ser mais telesaúde RS, nem telesaúde risos, nem telesaúde nada. A gente vai talvez trabalhar com algumas coisas de teleeducação aí, que vai estar muito em alta o uso de coisas holográficas, assim, enfim, né? Para a gente poder ter noção de tridimensionalidade. Acho que essa é uma pergunta impossível de ser respondida, né? Porque a mudança que a saúde vai ter nos próximos anos, eu não consigo dizer como é que vai ser, né? Talvez eu consiga dizer daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, eu acho que vai ser algo totalmente diferente do que é hoje. Continuar inovando, né? Para mim, esse é o único jeito de sobreviver, continuar fazendo coisas novas, é um pouco do que vive esses projetos de inovação, ter que se reinventar todo o tempo. É muito provável que a gente tenha, daqui a alguns anos, essa questão de inteligência artificial, de muito da assistência à saúde tocada de maneira automatizada, assim, por robôs, por softwares, por coisas que não são pessoas, que provavelmente vai melhorar bastante a saúde, porque é isso, a gente não tem hoje recursos humanos
para dar conta de tudo que a gente tem que dar em saúde, e espero que o Telesaúde mantenha assim, essa pegada de fazer coisas novas. Eu desejo que o Tele continue com esse amor que todo mundo tem por esse projeto, mas que ele continue tendo o embasamento científico, técnico, e que possa ajudar a melhorar a qualidade de saúde desses municípios, principalmente os menores, que ainda dependem muito de um suporte de uma cidade de especialistas como a nossa. Daqui a 15 anos, eu imagino o Telesaúde se mantendo como um grande projeto de pesquisa e capitaneando uma série de outras instituições em atividades de monitoramento remoto de pacientes. A gente vai ir muito para a área da inteligência artificial para tomar decisões de saúde de pacientes com monitorização. A gente vai acompanhar pacientes crônicos em casa com seus equipamentos, seus aparelhos de acompanhamento. Mas mais do que isso, mais do que a gente ser um grande grupo de pesquisa em que testa novas tecnologias e que leva a atenção para áreas remotas, mais do que isso é a gente continuar sendo visto como um núcleo de telesaúde, né, que está sempre buscando inovação, que está sempre buscando novas tecnologias, mas que mais do que isso a gente continua mantendo o foco nas pessoas. Então, mostrar que a tecnologia não prescinde do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, da escuta que a gente tem que ter com as pessoas e do foco que a gente tem que ter nelas. O foco aqui nunca foi a tecnologia sempre foi uma arma para combater as iniquidades, para levar mais saúde, para fazer com que pessoas que não têm acesso tenham acesso ao nosso SUS. Eu acho que a gente tem aí um lugar bastante importante e reservado na história do desenvolvimento da telemedicina no Brasil, e espero que ela siga com esse foco, né? Um foco ético voltado para resolver o problema das pessoas no lugar que elas moram, que rompe as fronteiras, rompe as regras absurdas e inúteis que caracterizam o nosso sistema único de saúde e possa realmente ser uma ação transformadora que leva mais saúde e qualidade de vida para todos.